Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Eu exalto o nome do Senhor por mais um momento que Ele me dá a honra de ministrar a palavra dEle e de sermos alimentados por ela. Glórias a Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai usar esta palavra ministrada para te fortalecer, para levantar suas forças, para te animar, para te ajudar a continuar a caminhada, porque ainda tem chão pela frente. Glórias a Jesus. Louvado seja Deus. A Bíblia diz o quê? Não morrerei, antes viverei para contar as obras do Senhor. A palavra que o Espírito da Verdade me deu está no livro de Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 14. O título é O Jovem Lunático. Em algumas Bíblias, em algumas traduções, o título está a cura de um jovem possesso de demônios. A cura de um jovem possesso. Então, mas antes da gente começar a ler, lunático é aquela pessoa que sofre com humor inconstante. Essa pessoa é uma pessoa dada a muitas divagações. É uma pessoa que sofre, conforme diz o dicionário, sofre a influência da lua. Como muitas vezes as pessoas dizem o quê? Fulano vive no mundo da lua. Então disse dessa pessoa lunática. Então aqui nós temos alguém que nós vamos ler, vamos ver o resultado de toda esta diligência do nosso Senhor e Salvador Jesus. Vemos um jovem aqui possesso de demônios. Louvado seja Deus. A obra para a igreja resolver de Deus. Jesus nos deixou com esse encargo. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. Vamos até aí, daqui a pouco a gente continua o pensamento, continua a mensagem a partir deste versículo aqui, 17. Então, Jesus, com alguns discípulos, Pedro, Tiago e João, Jesus tinha ido para o Monte da Transfiguração e tinha acontecido aquela coisa gloriosa ali, aquele momento, meu Deus, muito impactante para os 3 discípulos que subiram ao monte com Jesus. Então, eles ali viram a glória de Deus, a presença de Deus, Jesus ali cheio da glória de Deus. E viam a imagem de Moisés e de Elias, representando a lei e os profetas. Glórias a Jesus Cristo. E sempre, quando eu estava lendo, meditando nesta palavra, me vinha muito forte algo. Todas as vezes que Deus nos faz subir um degrau espiritual, todas as vezes, haverá lutas, batalhas espirituais maiores. Por isso que Deus nos concede poder para a gente não ficar com aquela mesmice,
de sempre. Não. Quando o homem ou a mulher de Deus tiver uma experiência espiritual, sobrenatural, é porque Deus está graduando ele para coisas maiores, para lutas contra potestades, contra demônios, contra governos satânicos. Sempre é assim. Nós não podemos pensar que vamos receber poder de Deus, vamos receber autoridade, vamos ter experiências profundas com Deus e só porque é bom para a gente, só porque a gente vai ficar mais cheio do Espírito Santo. Não podemos ser egoístas. Existe uma obra a ser feita. E esta obra não são os anjos que fazem. Somos nós, os que servimos a Deus, que compreendemos as coisas espirituais, discernimos. Então está sob a nossa responsabilidade. Jesus avisou tudo isto. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, curarão enfermos. Jesus ele deixou tudo legalizado para nós fazermos. Então, quando Jesus desceu com os 3 discípulos, os outros estavam lá embaixo. Então, quando Jesus desceu, Jesus viu, conforme diz aqui, uma grande multidão. E os escribas disputavam com os discípulos de Jesus, os outros que ficaram. E também havia uma grande multidão, ou seja, estava meio que uma celeuma. Mas quando o Senhor chega, o Senhor coloca tudo no lugar. O Senhor, ele sabe resolver tudo. Por isso que não adianta impaciência, nem desespero. Não adianta nervosismo, porque não vai resolver nada tudo isto. O que resolve é a presença de Jesus. Aí sim. Então a Bíblia diz que quando a multidão viu Jesus, ficou espantada e correu para ele. E falaram com ele, o saudaram. Pois é. E perguntou aos escribas, que é que discutis com eles? Pois é. E chegou um homem que estava no meio da multidão e disse, na verdade era um pai ali, em completo desespero, porque quem é pai, né, verdadeiro, sente a dor do filho, não quer que nada toque no seu filho, ao contrário, quer protegê-lo, para que não venha a ocorrer nada de ruim. Então aquele homem ali, pelas palavras que ele diz a Jesus, ele estava mal, aquele homem. Ele estava atribulado, vendo um filho padecer. E ele diz aqui, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. Imagine o cativeiro no qual este jovem vivia e este pai também vivia. Porque quando a pessoa é endemoniada, não é só ela que padece, é quem vive com ela ali. Porque vê muitas reações, vê muitas vezes o maligno se manifestar e causar mal à pessoa. Vê as ações da pessoa que são ações verdadeiramente anormais. Porque ele tenta confundir a pessoa, ele tenta enlouquecer a pessoa. Então é muito sofrimento. E Deus, essa mensagem que o Espírito Santo quer que nós retenhamos
é que nós possamos ter misericórdia também dos que estão sofrendo, as pessoas que são libertas pelo poder de Jesus Cristo. Essas pessoas repousam sobre ela uma grande responsabilidade. A misericórdia tem que ser maior, o amor tem que ser maior, o cuidado. A batalha também é maior. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, este homem aqui, o versículo 18, diz assim: este, ou seja, o espírito mudo, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Ou seja, ele foi diante dos servos do Senhor. Você está entendendo? Pedir socorro e não encontrou. Hoje, muita gente tem procurado os servos do Senhor e não tem encontrado ajuda, socorro. Claro, eu louvo a Deus porque tem os servos do Senhor que são misericordiosos, são socorristas de Deus. Glórias a Deus. E olham para um quadro desse com profunda compaixão e fazem alguma coisa, porque não é só a gente ter a pena da pessoa, tal. Alguma coisa temos que fazer. Não podemos despedir uma pessoa assim como ela chegou até nós. Jamais. Se Deus fez essa pessoa chegar a mim e a você com um problema gravíssimo deste, porque imagine um pai ver um filho onde o demônio pega ele e despedaça e ele espuma e range os dentes e vai se secando. Imagine um pai buscar socorro para um filho nesse estado e não encontrar. Se não encontrar em mim e em você, nos servos de Deus, vai encontrar em quem? De onde virá este socorro? Se a Igreja de Deus é a representante de Cristo na terra. Então, verdadeiramente, nós temos que, todos os privilégios que Deus nos dá, de termos a presença dEle, de tanta coisa, muita coisa, muita. Também não é possível que nós só queiramos receber, ficar cheio da presença de Deus e nada produzir para o reino de Deus. Não pode ser assim. Por outro lado, eu tenho que dizer a verdade. Não é fácil labutar com demônios, com governos, com potestades, com espíritos malignos. Nós vamos entender nessa mensagem. Por isso que eu sempre explico às pessoas, não se precipite, porque para você lutar, para você entrar numa guerra desta, sua vida tem que estar no altar. Primeiro lugar, com o coração limpo e puro e com a vida no altar, sem dever nada ao diabo, nada. Senão, ele derruba também a pessoa que vai ajudar e que está dando brecha ao diabo. Então, a pessoa até às vezes vai porque tem um coração bom, quer ver aquilo ali ser resolvido, mas ela não está com a vida no prumo como Deus quer.
Então, o perigo está aí. Por isso que tem pessoas que entram nas igrejas, começam a congregar, já querem começar a fazer a obra logo. Meu Deus, que perigo grave. Tudo que você fizer para Deus, você está, na verdade, no mundo espiritual, indo contra Satanás. Então você tem que estar firme, usando as armas espirituais. Senão, Satanás derruba qualquer um. Mas isto aí é algo que tem que ser doutrinado pelo líder. Infelizmente, em muitos lugares, a pessoa chega hoje, tem um dom de cantar, tem uma voz bonita, amanhã já está cantando na igreja. É gravíssimo isto, meu Deus. É destruição. Essas pessoas nunca ficam na presença de Deus. Pode perceber, é dificílimo. Porque elas não estão ainda, a base delas não está forte ainda para elas estarem enfrentando guerras espirituais travadas. Então, tem que ter cuidado. Nunca, na dúvida, não se precipite nunca. Nós vamos entender aqui que os discípulos do Senhor, ele diz aqui esse homem, olha, o meu filho despedaça, o demônio pega ele, né, o apanha, ele espuma, arranja os dentes e vai se secando. Como se fosse destruir mesmo aquele jovem. E aquele homem disse que pediu aos discípulos, e os discípulos não puderam ajudá-lo. Não tinham o poder de Deus para tal. Mas entenda, por favor, Jesus reclamou com eles aqui, mas nós temos que nos lembrar que a nossa responsabilidade ainda é maior do que a deles. Porque nós temos o Espírito Santo residente em nós. Por isso, isto aí nos torna com mais ainda poder dentro de nós para resolver as situações. E não podemos, em nome de Jesus, nos abster de fazer o que é da nossa alçada, que Jesus deixou escrito para mim e para você. Então, aquele jovem ali estava possesso, endemoniado. Entendeu? E ele, respondendo-lhes, disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. Então, o Senhor Jesus disse que aquela geração, aquele povo que estava ali, que servia a ele, era um povo incrédulo. Está entendendo? Como é que pode, meu Deus, alguém vir pedir socorro espiritual e o povo que se chama pelo nome do Senhor, que é a igreja de Deus sobre a face da terra, não fazer nada, conforme o homem disse aqui, e não puderam. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Esta é uma obra hoje nossa, repousa sobre nós. Esta obrigação. Então Jesus aqui, ele se chateou quando ele viu uma pessoa padecendo ali, e aqueles discípulos que estavam ali, eles estavam acostumados a ver Jesus operar. Jesus os mandou pregar.
né? 70 homens. Jesus mandou também os 12. Jesus lhes explicou tudo como eles deveriam fazer, tudo detalhadamente. Mas eles estavam aqui, verdadeiramente, inertes, insensíveis à dor do próximo. Mas eu louvo a Deus, porque Jesus se compadece. E Ele tem os seus servos aqui sobre a face dessa terra, desse mundo tão maligno, que estende as mãos, que ajuda. Muitos que dizem que são crentes, que servem a Deus, eles vivem uma vida social, uma vida natural, vivem uma vidinha que nada, não produz nada para o reino de Deus, não dá fruto nenhum. Não tem paz muitas vezes, claro que não. Não sabe nem se é salvo. Não tem certeza da salvação. Porque, na verdade, é a pessoa que quer viver aquela vida. É a pessoa. Porque se o médico disser a esta pessoa, olha, faça isto, senão vai acontecer algo ruim com você, ela vai fazer, porque ela acredita no médico, mas ela não acredita em Jesus. Está entendendo? Ela obedece aos homens, mas não obedece a Deus, porque muitos têm uma cerviz dura. Vai precisar acontecer alguma coisa para essa cerviz ser quebrada, porque não há salvação, né? Alguém com a dura cerviz, alguém que faça o que quer fazer, que vive uma vida independente de Deus, mas que diz que serve a Deus. Não serve. Por isso que Jesus, da mesma maneira, Jesus fica hoje. Ele não aceita que nós estejamos aqui nesse mundo, servindo a Ele, e se Deus livre e guarde, não tivermos misericórdia do sofrimento alheio. Para que nós estamos nesse mundo, então? Qual é o significado de estarmos aqui? Nós temos que parar e analisar. Porque Jesus deixou a Bíblia com todas as ordenanças para nós cumprirmos. Nós dizemos que o amamos eternamente. Como é que vamos provar? Temos que provar. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ou seja, amor tem que ser prático. Tem que provar na prática. Muitos têm Bíblia em casa, mas vai precisar acontecer algo. Vai precisar para a pessoa despertar e saber que não adianta ser um crente, entre aspas, pela metade. Uma parte do coração está no mundo e uma parte, aquela pequenininha, Deus é bom, Deus é maravilhoso, mas não quero ter responsabilidade, eu quero ter minha vida. É difícil. Só dá tristeza, porque a pessoa, muitas vezes uma pessoa dessa, que às vezes tem muito tempo no Evangelho, ela não consegue se firmar pelo amor a Deus. Não consegue. Aí vem a dor, vem o sofrimento. Aí a ficha dela vai cair, que ela sempre foi ruim para com Deus, porque ela quis ser, porque é uma decisão de cada um de nós. A Bíblia diz que a árvore que não produz fruto, Ele arranca e joga fora. Temos que produzir para Deus, com certeza. Senão,
Não podemos ser servos dele. E trouxeram-no. E quando ele o viu, quando o endemoniado viu o Senhor Jesus, logo o espírito o agitou com violência. E caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. Meu Jesus Cristo. Meu Deus. Quando Satanás, possuindo aquele jovem, viu o que ia acontecer, que diante do poder do Senhor, ele é derrotado em nome de Jesus Cristo. Ele agitou aquele jovem, aquela carne que já estava padecendo. Porque Satanás, quando possui alguém, ele faz da pessoa um bagaço. Ele acaba com as forças da pessoa. Por isso que nós precisamos ter misericórdia. Não vamos centralizar nossa vida só em nós. Ele revolvia-se espumando. Imagine que cena caótica. Olhe bem. O pai dele diz que onde quer que eu apanhe, olhe só o que acontecia com esse jovem. Despedaçam e ele espuma e range os dentes e vai se secando. Aqui o diabo agitou ele com violência para destruir mesmo a carne, entendeu? Para causar danos, para quando a pessoa voltar a si, ela está toda acabada, cheia de hematomas, ferimentos, está ali sem força alguma, nem física nem mental. E caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. Imagine a cena. E perguntou ao pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe, desde a infância. Nós não sabemos a idade deste jovem, mas a Bíblia diz que ele era um jovem. Então, desde a infância, desde quando ele era bem pequeno, o diabo já tomou posse do corpo dele. Ele era possuído por demônios. E muitas pessoas hoje, estão na situação desse rapaz. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. É contra principados, potestades, governos satânicos. Mas existem alguns critérios que nós temos que seguir. Pelo amor de Deus. Volto a dizer a você novamente. Não se precipite diante de uma pessoa endemoniada, possessa. É necessário estar com a vida no altar de Deus, usando as armas espirituais para a pessoa não cair. Muitas pessoas são emocionais na obra de Deus. Elas acham que é pela força, que elas vão discutir com o diabo, vão brigar, e começa a conversar com o diabo, começa aquele diálogo, e começa a tentar segurar o diabo com a força do seu braço. Não adianta. É pelo poder que há no nome de Jesus. É pela unção que está naquele que serve a Deus. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água. Meu Jesus Cristo, para o destruir. Mas, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Então, fora tudo aquilo que o diabo fazia, ainda tinha mais isso. Lançava no fogo e na água.
para o destruir. Porque Satanás veio para matar, roubar e destruir. Por isso que nós que servimos a Deus, não podemos brincar com Satanás. Não podemos ter nenhum vínculo com ele, sob nenhuma hipótese, em área nenhuma da nossa vida. Porque ele é mau. Ele é tão perverso, Satanás, que ele odeia até quem serve a ele. Ele vai destruir, vai fazer calamidades contra aqueles que o adoram, que se prostram diante dele. Para você perceber. Então ele estava ali pedindo socorro a Jesus. Glórias ao Senhor. E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível que crer. Então aqui tem um grande ensinamento de Jesus Cristo. Jesus estava diante de um pai em total desespero, com uma situação irreversível. Ninguém podia resolver, só Jesus Cristo. Mas era necessário também ele crer. Aqui Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível que crer. Quer dizer, aquele homem foi procurar Jesus, no versículo 17, diz, mestre, ele reconhecia que Jesus podia resolver o problema dele. Mas Jesus estava aqui, indo mais além. Tudo é possível que crer. A nossa vida tem que ser pautada também na fé em Deus. Não adianta falar tantas coisas bonitas e não ter fé. A Bíblia diz que tudo feito sem fé é pecado. Se uma pessoa orar sem fé nenhuma, ela está pecando ali. Ali ela está perdendo tempo. Se você louvar um hino, digamos que você gosta de cantar em casa, em qualquer lugar aí. Mas se a letra daquele hino ali não fala nada com você, você não crê em nada daquilo, mas você, um exemplo, você canta que você acha bonito. Você acha bonito a música, mas a letra, você não crê. É como se fosse, você estivesse recitando qualquer poema de qualquer escritor secular. Sem fé, tudo feito sem fé é pecado. Tudo feito para Deus sem fé é pecado. Não adianta, sem fé é impossível agradar a Deus. Então Deus não quer só que a gente diga a palavra de amor a Ele. Porque eu louvo a Deus pela onisciência do Senhor. Porque Ele conhece dentro de nós. Pastora, como é que eu vou aumentar minha fé? Ouça a palavra de Deus. Se consagre a Ele. Ore a Ele. Busque a face dEle. Gaste tempo com Ele. Não tem outras formas. Não é através de nada secular que sua fé vai aumentar. A Bíblia diz o quê? Se creres, verás a glória de Deus. Se creres. O que é que se você passar, se você mudar esta frase para negativa, se não crer, não verá a glória de Deus. Depende de quem? Do homem. Porque todo o poder Deus tem para nos dar vitória, mas vai depender de nós. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, glórias a Jesus, saiu isto da sua boca, eu creio, Senhor, louvado seja o nome santo do Senhor. Ali era um pai desesperado, que estava diante de alguém que tudo pode. Quando ele disse, eu creio, Senhor, louvado seja Deus, ele tomou posse da vitória do filho dele. Que Satanás já estava tudo certo para destruir aquele jovem, mas ele foi derrotado
tudo pelo poder que há no nome de Jesus. Louvado seja Deus. Ajuda a minha incredulidade. Me ajuda, meu Senhor, a eu ter fé. Ele disse assim, eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. Eu quero crer mais. Porque ele estava ali, entenda, esse pai ali ele estava também destruído, esse homem. Como era que esse homem dormia, se alimentava? Ele não tinha paz um minuto, aquele pai. Era uma vida, era um cativeiro das trevas. Imagine a casa deste homem. Momentos tenebrosos. E Jesus, vendo que a multidão concorria, ou seja, crescia, estava todo mundo se ajuntando ali, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Glórias a Deus. A palavra da vitória chegou diante de alguém que estava padecendo nas garras de Satanás. Mas o eu sou que sou, ele chega para dar vitória ao oprimido, ao sofrido, ao endemoniado. Glórias a Jesus Cristo. Jesus sempre tem compaixão do sofrimento humano. A Bíblia diz que Jesus foi na cruz em carne para desfazer as obras do diabo. E ele está dentro de mim, dentro de você, na pessoa do seu espírito. E esta obra hoje, quem faz somos nós. Os anjos até queriam fazer, mas Deus não lhes permitiu. Louvado seja o nome santo do Senhor, seja engrandecido, Senhor. Que ele esmaga Satanás debaixo dos nossos pés. A Bíblia diz isto. Glórias a Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no sangue da nova aliança que está sobre nossas vidas. Há poder. Glórias ao nome de Jesus. Há poder. Há autoridade de Deus na vida daquele que serve a Jesus Cristo. Com retidão, com integridade de coração. Satanás teme essas pessoas. Sabe por quê? Porque ele sabe que ali não tem nada para ele. Ali não tem parte com ele. Ali o odeia eternamente. Por isso que eu disse e vou repetir. Nós que servimos a Deus, não podemos ter nenhum vínculo com o maligno, seja em qual área, seja a mínima coisa. Nenhum vínculo com a serpente, porque ela é perversa. Glorificado seja o nome de Jesus. Sai dele e não entres mais nele. Glórias a Jesus. Aquele rapaz estava recebendo a carta de alforria dele. A liberdade, a libertação pelo poder de Jesus Cristo. E ele, clamando e agitando com violência, saiu. Tem que obedecer à ordem do Senhor Jesus. Satanás não resiste ao poder de Jesus Cristo. Glórias a Jesus Cristo de Nazaré. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. É justamente o corpo fica acabado, porque eu já presenciei muitas vezes, não foram poucas, pessoas endemoniadas, que o espírito, o demônio foi expulso.
os demônios, às vezes casta de demônios, potestades. Quando a pessoa voltava a si, meu Deus, Jesus Cristo, você sente vontade de chorar, de ver, entre aspas, o bagaço que a pessoa fica fisicamente. A pessoa fica sem força, até a voz às vezes sai fina, porque ali é um desgaste terrível para ela. Que diferença! O poder de Deus dentro de nós, o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo nos usa, é incrível, nós temos mais poder ainda, mais força, mais autoridade. Que diferença! Glórias a Jesus. As obras de Satanás são perversas, são destrutivas. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Ali já era algo físico. O cansaço mental também dele estava grande ali. Mas Jesus fez a obra completa. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos nós expulsar? E disse-lhes, esta casta, ou seja, aquele jovem estava com casta de demônios, não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Você está entendendo? Vamos fazer a obra de Deus, amém. Vamos fazer o ID de Jesus. Primeiramente, salvos, com o coração limpo e puro, com a vida no altar, sem nenhuma brecha, dando a Satanás nenhuma brecha, não abrindo nenhuma brecha para Satanás, mas também temos que usar as armas espirituais. É fundamental oração e jejum. Fundamental. Tem pessoas... na verdade, depois de tanto tempo com experiência cristã, experiência ministerial, eu consigo compreender muitas pessoas que não gostam de jejum, que não fazem, é porque elas, na verdade, elas não entendem. Elas não conseguem assimilar o que significa o jejum. Muitas delas têm 1000 problemas. E muitos que elas nem sabem são de ordem espiritual. Muitos é Satanás que está ali, as afligindo, tirando a paz, o sossego, lançando setas na mente, no corpo, na alma. E a pessoa não consegue entender que ela precisa sair do natural e entrar no espiritual. Usar as armas espirituais que Jesus deixou. Jesus falou isso aqui. Não é nenhum homem quem está falando, é Deus. Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Eu sou uma pessoa tão boa, não faço mal a ninguém. Você pensa que Satanás respeita quem não faz mal a ninguém? Claro que não. Ele respeita quando alguém está na presença de Deus, usando as armas espirituais. Aí ele respeita, aí ele foge. Ele vem por um caminho, mas foge por 7 caminhos. Mas não adianta a pessoa enumerar suas qualidades morais. Não intimidam Satanás. Mas eu nunca roubei, eu nunca me prostituí, eu nunca matei, eu nunca fiz isso. Isso tudo é moralismo. O diabo respeita o cristianismo. Porque tem muitas pessoas que nunca fizeram nada disso e servem a Satanás. Porque escolheram, não creem em Deus, não creem em Deus, não querem vínculo com Deus, escolhe
a fé que eles querem ter. Mas entenda, Jesus falou contra a casta de demônios, só jejum e oração. Oração e jejum. Não faça a obra de Deus. Estou lhe dizendo aqui diante de Deus. Sem orar e sem jejuar. Não faça. Ah, mas como é que eu jejum? Você vai começar a jejuar. Você não pode jejuar logo 24 horas. Você tem que começar a acostumar o seu corpo. Você apresenta o jejum de noite e acorda de manhã. Se você não tiver nenhuma comorbidade que tenha que se alimentar, aí é uma questão, você que sabe. Mas se você for uma pessoa que goza de plena saúde, então você acorda de manhã, pode beber água, líquido é água, e você faz suas coisas normal. Ali você já apresentou o jejum de noite, Deus já sabe, mas eu tenho que trabalhar, vá trabalhar, não tem problema nenhum. Não há problema você trabalhar em jejum. Porque a pessoa tem que ficar em jejum, tem que ficar no quarto, deitada ou ajoelhada, só orando, lendo a Bíblia. Meu Deus, e quem precisa trabalhar? E quem precisa estudar? E quem precisa cuidar de filhos, cuidar de tantas atividades? Quantas coisas para serem resolvidas? Já pensou? Deus é um Deus de ordem e decência. Então você pode fazer todas as suas coisas no momento certo, meio-dia, 1h da tarde, você entrega seu jejum. Entrega. Não precisa fazer, se você estiver no restaurante, não precisa fazer aquelas orações enormes, não. Só entrega, Pai, eu te entrego o jejum como sacrifício, vivo no teu altar por esta causa. Acabou-se. Aí depois você vai aumentando para 18 horas. Depois você, dependendo, né, da sua força física, aí você pode fazer de 24 horas e futuramente até o jejum de Esté, que é uma bênção também. Mas um dia que, se o Senhor, o Espírito Santo me guiar, eu vou pregar sobre o jejum, especificamente sobre o jejum. E eu sei que a gente vai ser edificado. Então, esta é a palavra que o Senhor, o Espírito Santo, me deu. Que essa palavra possa ficar retida dentro de nós, para que não pequemos contra Deus. Porque não adianta, Deus não quer ativismo, Deus não quer movimento de homens, Deus não quer isso, Deus vomita, Deus abomina isso. Deus quer um culto racional. Vamos servir a Ele, vamos fazer a obra dele, né? Fazer a obra de Deus, sabe o que é? Lutar contra demônios. É isso aí. Contra esses demônios que estava nesse rapaz aqui, que nós terminamos de ler. Então, se estivermos desarmados, é derrota. Já pensou um soldado de um exército de um país ir para o outro, né, lutar contra os inimigos de outro país? Já pensou eles desarmados? O que vai acontecer? Vai ser baixa. Não vão prevalecer. Temos que estar armados. Esta é a mensagem que o Espírito Santo, né, colocou no meu espírito, no meu coração para ministrar. Que ela possa ter alcance em cada coração que ouvi-la. Em nome de Jesus, para que nós possamos agradar a Deus. Para que nós possamos estar nesse mundo aqui, não para viver uma vidinha raquítica espiritual, uma vida social, uma vida, aquela coisa metódica, mas natural. Deus não quer letra, Deus quer espírito dentro de nós, dentro. Que Deus te abençoe, te guarde e te use poderosamente como instrumento de poder dele para desfazer as obras de Satanás, pelo poder que há no nome de Jesus, pelo poder que há no sangue da nova aliança que está sobre sua vida, garantindo a sua proteção e a sua vitória, vindas de Deus, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.